Não lugares, introdução a uma antropologia da sobremodernidade, de Marc Augé, capítulo dos lugares aos não lugares. Presença do passado no presente, que o transborda e o reivindica. É nesta conciliação que Jan Starobinski vê a essência da modernidade. Observa ele a este propósito num artigo recente que autores eminentemente representativos da modernidade em arte se deram, abre aspas, a possibilidade de uma polifonia em que o entrecruzar-se virtualmente infinito dos destinos, dos atos, dos pensamentos, das reminiscências, pode assentar num baixo contínuo que bate as horas do dia terrestre e que marca o lugar que nele ocupava, que nele poderia ocupar ainda, o antigo ritual. Fecha aspas. Cita as primeiras páginas do Ulisses, de Joyce, em que se fazem ouvir as palavras da liturgia. Introibo ad altare Dei. O começo de À la recherche du temps perdu, em que a roda das horas à volta do campanário de Combray ordena o ritmo, abre aspas, de uma vasta e única jornada burguesa. Ou a Historie de Claude Simon, em que, abre aspas, as recordações da escola religiosa, a oração da manhã em latim, o Benedicite do meio-dia, o Ângelus vesperal, fixam pontos de referência entre as perspectivas, os nossos sobrepostos, as citações de toda a ordem que provém de todos os tempos da existência, do imaginário e do passado histórico, e que proliferam numa aparente desordem em torno de um segredo central, fecha aspas. Estas, abre aspas, figuras pré-modernas da temporalidade contínua que o autor moderno entende mostrar não ter esquecido no preciso momento em que se emancipa delas, fecha aspas, são igualmente figuras espaciais específicas de um mundo do qual Jacques Le Goff mostrou como, desde a Idade Média, se construíra em torno da sua igreja e do seu campanário, através da conciliação de uma paisagem recentrada e de um tempo reordenado. O artigo de Starobinski abre significativamente com uma citação de Baudelaire e do primeiro poema de Tableau Parisien, onde o espetáculo da modernidade reúne num mesmo levantar de voo. Citação: L'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver de l'éternité. A oficina que canta e que paura, campanários e canos, mastros da cidade, e os céus bons que sonhamos com a eternidade. Fim da citação. Entre parênteses, baixo contínuo. A expressão utilizada por Starobinski para evocar os lugares e os ritmos de outrora é significativa. A modernidade não os apaga, mas põe-nos em um plano recurvado. São como indicadores do tempo que passa e sobrevive. Perduram como as palavras que os exprimem e os exprimirão ainda. A modernidade em arte preserva todas as temporalidades do lugar, tal como estas se fixam no espaço e na palavra. Por detrás da roda das horas e dos pontos fortes da paisagem, encontram-se com efeito palavras e linguagens, palavras especializadas da liturgia, do antigo ritual, em contraste com as da oficina que canta e paura. Palavras também
de todos aqueles que, falando a mesma linguagem, reconhecem que pertencem ao mesmo mundo. O lugar consuma-se através da palavra, da troca alusiva de certas senhas, na conivência e na intimidade cúmplice dos locutores. Vincent Descombes escreve assim, a propósito da Françoise de Proust, que ela partilha e define um território, entre aspas, retórico, com todos os que são capazes de entrar nas suas razões, todos aqueles cujos aforismos, o vocabulário e os tipos de argumentação compõem uma, entre aspas, cosmologia, aquilo a que o narrador da Recherche chama a, entre aspas, filosofia de Combray, fecha aspas. Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é que a sobremodernidade é produtora de não lugares, quer dizer, de espaços que não são eles próprios lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos. Estes, repertoriados, classificados e promovidos a, abre aspas, lugares de memória, fecha aspas, ocupam nela uma área circunscrita e específica. Um mundo em que se nasce na clínica e em que se morre no hospital, em que se multiplicam, em modalidades luxuosas ou inumanas, os pontos de trânsito e as ocupações provisórias, abre parênteses, as cadeias de hotéis e os squats, os clubes de férias, os campos de refugiados, os bairros de lata prometidos à destruição ou a uma perenidade em decomposição, fecha parênteses, em que se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também espaços habitados, em que o frequentador habitual das grandes superfícies, das caixas automáticas e dos cartões de crédito reata os gestos do comércio, entre aspas, mudo. Um mundo assim prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero, propõe ao antropólogo como aos demais um objeto novo cujas dimensões inéditas convém que meçamos antes de nos perguntarmos de que olhar poderá ele revelar. Acrescentemos que se passa evidentemente com o não lugar, a mesma coisa que o lugar. Nunca existe sob uma forma pura. Neles os lugares recompõem-se. Reconstituem-se nele relações. As, entre aspas, astúcias milenares da, entre aspas, invenção do cotidiano e das, entre aspas, artes de fazer, das quais Michel Certeau propôs análises subtis, podem neles abrir caminho e neles desenvolver as suas estratégias. O lugar e o não lugar são antes polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se consuma totalmente. Palimpsestos nos quais se reinscreve sem cessar o jogo misto da identidade e da relação. Os não-lugares são, todavia, a medida da época, medida quantificável e que poderíamos tomar adicionando, aos preços de algumas conversões entre superfície, volume e distância, as vias aéreas ferroviárias, das autoestradas e os habitáculos móveis ditos, abre aspas, meios de transporte, fecha aspas, abre parênteses, aviões, comboios, autocarros, fecha parênteses,
os aeroportos, as gares e as estações aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis, os parques de recreio e as grandes superfícies da distribuição, a meada complexa, enfim, das redes de cabo ou sem fios que mobilizam o espaço extraterrestre em benefício de uma comunicação tão estranha que muitas vezes mais não faz do que pôr o indivíduo em contato com uma outra imagem de si próprio. A distinção entre lugares e não lugares passa pela oposição do lugar ao espaço. Ora, Michel de Certeau propôs das noções de lugar e de espaço, uma análise que constitui aqui um preliminar obrigatório. Não opõe, pelo seu lado, os, entre aspas, lugares aos, entre aspas, espaços, como os, entre aspas, lugares aos, entre aspas, não lugares. O espaço, para ele, é um, entre aspas, lugar praticado, entre aspas, um cruzamento de mobiles. São os transeuntes que transformam em espaço a rua geometricamente definida como lugar pelo urbanismo. A este paralelo estabelecido entre o lugar, como conjunto de elementos coexistindo numa certa ordem, e o espaço como animação desses lugares pelo deslocar-se de um mobile, correspondem várias referências que precisam os seus termos. A primeira referência, página 173, é a Merleau-Ponty, que, na sua Fenomenologia da Percepção, Phenoménologie de la Perception, distingue do espaço, entre aspas, geométrico, o, entre aspas, espaço antropológico, como espaço, entre aspas, existencial, lugar de uma experiência de relação com o mundo, de um ser essencialmente situado, abre aspas, em relação com um meio, fecha aspas. A segunda fala é a fala e o acto de locução, abre aspas. O espaço estaria para o lugar como aquilo em que se torna a palavra quando é falada, quer dizer, quando é apreendida na ambiguidade e uma efetuação transmutada num termo relevando de convenções múltiplas, posta como acto de um presente ou de um tempo e modificada pelas transformações devidas a vizinhanças sucessivas. Fecha aspas, página 173. A terceira decorre da anterior e privilegia a narrativa como trabalho que incessantemente, abre aspas, transforma lugares em espaços ou espaços em lugares. Fecha aspas. Página 174. Do que se segue naturalmente uma distinção entre aspas, fazer e, entre aspas, ver. Detectável na linguagem comum que tanto propõe um quadro, abre parênteses e aspas, a, fecha aspas e parênteses, como organiza movimentos, abre parênteses e aspas, entras, atravessas, viras, fecha aspas e parênteses. Ou nos indicadores dos mapas, desde os mapas medievais que comportam essencialmente o traçado de percursos e de itinerários. Os mapas mais recentes dos quais desapareceram, abre aspas, os descritores de percursos, fecha aspas, e que apresentam a partir de, abre aspas, elementos de origem dispar, fecha aspas, entre aspas, estado do saber geográfico. A narrativa, enfim, e especialmente a narrativa de viagem,
compõem com a dupla necessidade de, entre aspas, fazer e de, entre aspas, ver. Abre parênteses e abre aspas. Histórias de andares e de gestos são balizadas pela citação dos lugares que deles resultam ou que os autorizam. Fecha aspas, página 177, fecha parênteses. Mas revela em última análise daquilo a que Certeau chama a, entre aspas, delinquência, porque, entre aspas, atravessa, entre aspas, transgride e consagra, entre aspas, o privilégio do percurso sobre o Estado. Fecha aspas, página 190. Neste ponto, algumas precisões terminológicas são necessárias. O lugar, tal como é aqui definido, não é propriamente o lugar que Certeau opõe ao espaço como a figura geométrica ao movimento, a cada palavra calada, à palavra falada ou o estado ao percurso. É o lugar do sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico. Naturalmente, é de certo necessário que este sentido seja mobilizado, que o lugar se anime e que os percursos se efetuem, e nada proíbe que se fale de espaço para se descrever esse movimento. Mas tal não é o nosso propósito. Incluímos na noção de lugar antropológico a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos discursos que aí se sustentam e da linguagem que o caracteriza. E a noção de espaço, tal como é hoje utilizada, abre colchete. Para se falar da conquista espacial, em termos de resto mais funcionais do que líricos, ou para designar da melhor maneira ou da menos má possível, na linguagem recente, mas já estereotipada das instituições da viagem, da hotelaria ou dos tempos livres, lugares desqualificados ou pouco qualificáveis. Entre aspas, espaços, tempos livres. Entre aspas, espaços, jogos, a aproximar de, entre aspas, ponto de encontro, fecha aspas, fecha colchete. Parece poder aplicar-se com utilidade, dada precisamente a sua ausência de caracterização, às superfícies não simbolizadas do planeta. Poderíamos ser, pois, tentados a opor o espaço simbolizado do lugar ao espaço não simbolizado do não-lugar. Mas seria limitarmos-nos a uma definição negativa dos não-lugares, que foi a nossa até este momento, e que a análise proposta por Michel de Certeau da noção de espaço pode ajudar-nos a superar. O termo, entre aspas, espaço em si próprio é mais abstrato do que o de, entre aspas, lugar, através de cujo emprego nos referimos pelo menos a um acontecimento, abre parênteses, que teve lugar, fecha parênteses, a um mito, abre parênteses, lieu dit, lugar dito de, fecha parênteses, ou a uma história, abre parênteses, lieu, lugar nobre, fecha parênteses. Aplica-se indiferentemente a uma extensão, a uma distância entre duas coisas ou dois pontos. Deixa-se um, abre aspas, espaço de 2 metros entre cada poste de uma vedação, fecha parênteses, ou a uma ordem de grandeza temporal, abre parênteses, abre aspas, no espaço de uma semana, fecha aspas, fecha parênteses. É um termo eminentemente abstrato, portanto, e é significativo que hoje seja objeto de uso sistemático,
ainda que pouco diferenciado na linguagem corrente e nas linguagens particulares de algumas instituições representativas do nosso tempo. Legrand, Larousse Illustré, reserva um tratamento à parte à expressão, entre aspas, espaço aéreo, que designa uma parte da atmosfera na qual um Estado controla a circulação aérea. Abre parênteses, expressão menos concreta que a sua homóloga para o domínio marítimo. Entre aspas, as águas territoriais, fecha aspas, fecha parênteses. Mas cita também outros usos que documentam a plasticidade do termo. Na expressão espaço judicial europeu, vemos bem que está implícita a noção de fronteira, mas que, abstraindo dessa noção de fronteira, é de todo um conjunto institucional e normativo pouco localizável que se trata. A expressão espaço publicitário aplica-se indiferentemente a uma porção de superfície ou de tempo destinada a receber publicidade nos diferentes mídia. E a expressão compra de espaço aplica-se ao conjunto das operações efetuadas por uma agência de publicidade sobre um espaço publicitário. A voga do termo espaço, aplicada por igual a salas de espetáculos ou de encontro, Espace Cardin, em Paris, Espace Yves Rocher, em La Gacilly. A jardins, espaços verdes, a assentos de avião, Space 2000, ou a automóveis, Space Renault. Testemunha ao mesmo tempo os temas que obsidiam a época contemporânea. Abre parênteses, a publicidade, a imagem, os tempos livres, a liberdade, o deslocar-se e a abstração que os corrói e ameaça, como se os consumidores de espaço contemporâneo fossem antes do mais convidados a contentar-se com palavras. Praticar o espaço, escreve Michel de Certeau, abre aspas, repetir a experiência jubilatória e silenciosa da infância. É, no lugar, ser outro e passar para o outro. Fecha aspas, página 164. A experiência jubilatória e silenciosa da infância é a experiência da primeira viagem, do nascimento como experiência primordial da diferenciação, do reconhecimento de si e como outro, que reiteram as do andar como primeira prática do espaço e do espelho como primeira identificação com a imagem de si. Toda a narrativa regressa à infância. Recorrendo à expressão narrativas de espaço, Certeau quer falar ao mesmo tempo das narrativas que, entre aspas, atravessam e, entre aspas, organizam lugares. Abre parênteses e aspas. Toda a narrativa é uma narrativa de viagem. Fecha aspas, página 171. Fecha parênteses. E do lugar que a escrita da narrativa constitui. Abre aspas. A leitura é o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos, uma narrativa. Fecha aspas, página 173. Mas o livro é escrito antes de ser lido. Passa por diferentes lugares antes de constituir um lugar. Como a viagem, a narrativa que fala dela atravessa vários lugares. Essa pluralidade de lugares, o excesso que impõe ao olhar e à descrição, abre parênteses, como ver tudo, como dizer tudo,
fecha parênteses, e o efeito de, entre aspas, desambientamento, que daí resulta, abre parênteses, recompor-nos-emos mais tarde. Por exemplo, comentando a fotografia que fixou o instante. Abre aspas, olha, estás a ver aqui? Sou eu, ao pé do Partenon. Fecha aspas. Mas no momento, ter-nos-á acontecido experimentar uma espécie de espanto. Abre aspas. O que é que vim fazer aqui? Fecha aspas, fecha parênteses. Introduzem entre o viajante e espectador e o espaço da viagem que percorre ou contempla uma ruptura que o impede de ver nele um lugar, de nele se encontrar plenamente, ainda que tente preencher esse vazio por meio das informações múltiplas e minuciosas que lhe propõem os guias turísticos, ou as narrativas de viagem. Quando Michel de Certeau fala do não-lugar, é para aludir a uma espécie de qualidade negativa do lugar, de uma ausência do lugar a si próprio, que o nome que lhe é dado lhe impõe. Os nomes próprios, diz-nos ele, impõem ao lugar, abre aspas, uma injunção vinda do outro, uma história, fecha aspas. E é verdade que aquele que, traçando um itinerário, enuncia os nomes correspondentes, não conhece necessariamente grande coisa a seu respeito. Mas os nomes, por si sós, bastarão para produzir no lugar, abre aspas, essa erosão ou não lugar que nele escava a lei do outro? Fecha aspas, página 159. Todo itinerário, precisa Michel de Certeau, é de certo modo, entre aspas, desviado pelos nomes que lhe dão, entre aspas, sentidos ou direções, até então imprevisíveis, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, estes nomes criam não lugares nos lugares, mudam-nos em passagens. Fecha aspas, página 156. Poderíamos dizer inversamente que o fato da passagem dá um estatuto particular aos nomes de lugar, que a falha escavada pela lei do outro e onde o olhar se perde é o horizonte de toda a viagem. Abre parênteses, adição de lugares, negação do lugar, fecha parênteses, e que o movimento que, abre aspas, desloca as linhas, fecha aspas, e atravessa os lugares é, por definição, criador de itinerários, quer dizer, de palavras e de não lugares. O espaço como prática dos lugares e não do lugar procede com o efeito de um deslocar-se duplo, do viajante, de certo, mas também, paralelamente, das paisagens, das quais nunca obtém senão vistas parciais, entre aspas, instantâneos, adicionados uns atrás dos outros na sua memória e literalmente recompostos na narrativa que deles faz ou no encadeamento dos diapositivos cujo comentário, por ocasião do regresso, impõe aos que o rodeiam. A viagem, abre parênteses, essa da qual o etnólogo desconfia a ponto de a, entre aspas, odiar, fecha aspas, fecha parênteses, constrói uma relação fictícia entre olhar e paisagem. E, se chamamos, entre aspas, espaço, a prática dos lugares, que define especificamente a viagem, devemos ainda acrescentar que há espaços em que o indivíduo se experimenta como espectador, sem que a natureza do espetáculo para ele conte realmente.
como se a posição do espectador constituísse o essencial do espetáculo, como se, em última análise, o espectador em posição de espectador fosse para si próprio o seu próprio espetáculo. Muitos desdobráveis turísticos sugerem este desvio, este retornar do olhar que propõe antecipadamente ao amador de viagens a imagem de rostos curiosos ou contemplativos, solitários ou reunidos, que perscrutam o infinito do oceano, a cadeia circular de montanhas nevadas ou a linha de fuga de um horizonte urbano eriçado de arranha-céus. A sua imagem, em suma, a sua imagem antecipada, que não fala senão dele, mas é portadora de um outro nome. Abre parênteses, Tahiti, L'Ouest du Ouest, Nova York, fecha parênteses. O espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do não-lugar. O movimento acrescenta à coexistência dos mundos e à experiência combinada do lugar antropológico e do que já não é ele. Abre parênteses, pela qual Starobinsky define substancialmente a modernidade, fecha parênteses. A experiência particular de uma forma de solidão e, no sentido literal, de uma, entre aspas, tomada de posição. A experiência daquele que, perante a paisagem, que torna um dever contemplar e que não pode não contemplar, entre aspas, faz pose e tira da consciência dessa atitude um prazer raro e por vezes melancólico. Não é surpreendente, portanto, que seja entre os, entre aspas, viajantes solitários do século passado, não entre os viajantes profissionais ou os cientistas, mas os viajantes por humor, pretexto ou ocasião, que estamos em condições de redescobrir a evocação profética de espaços onde nem a identidade, nem a relação, nem a história fazem verdadeiramente sentido, em que a solidão se experimenta como superação ou esvaziamento da individualidade, em que só o movimento das imagens deixa entrever por instantes àquele que as vê fugir e que as olha a hipótese de um passado e a possibilidade de um futuro. Mais ainda do que Baudelaire, que se satisfaz com o convite à viagem, pensamos aqui em Chateaubriand, que não para de viajar efetivamente e que sabe ver, mas vê, sobretudo, a morte das civilizações, a destruição ou o embaciamento das paisagens onde outrora brilhavam os vestígios decepcionantes dos monumentos desmoronados. A Lacedemônia desaparecida, a Grécia em ruínas, ocupada por um invasor ignorante dos seus antigos esplendores, remetem ao viajante, entre aspas, de passagem, a imagem simultânea da história perdida e da vida que passa. Mas é o próprio movimento da viagem que o seduz e o arrasta. Este movimento tem-se apenas por fim a si próprio, apenas o da escrita que fixa e reitera a sua imagem. Tudo é claramente dito desde o primeiro prefácio do itinerário de Paris a Jerusalém, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateaubriand defende-se aí da acusação de ter feito a sua viagem, abre aspas, para a escrever, fecha aspas, mas reconhece que nela queria procurar, entre aspas, imagens para os mártires, les martyrs. Não aspira à ciência, abre aspas, não caminho no rasto dos Chardin,
dos Tavernier, dos Chandler, dos Mungo Park, dos Humboldt. Fecha aspas, página 19. De maneira que esta obra sem finalidade declarada corresponde ao desejo contraditório de não falar senão do seu autor sem nada dizer a ninguém. Abre aspas. De resto, é o homem, muito mais do que o autor, que se verá por toda a parte. Falo eternamente de mim, e falava com segurança, uma vez que não contava publicar as minhas memórias. Fecha aspas, página 20. Os pontos de vista privilegiados pelo visitante e que o escritor descreve são evidentemente aqueles de onde se descobrem uma série de pontos dignos de nota. Abre aspas. O Monte Imeto a leste, o Pentélico a norte, o Parnes a noroeste. Fecha aspas. Mas a contemplação termina significativamente no momento em que, retornando sobre si própria e tomando-se a si própria por objeto, parece dissolver-se na multiplicidade incerta dos olhares passados e por vir. Abre aspas. Este quadro da Ática, o espetáculo que eu contemplava, fora contemplado por olhos fechados há 2000 anos. Eu passarei também. Outros homens tão fugidios como eu virão fazer as mesmas reflexões sobre as mesmas ruínas. Fecha aspas, página 153. O ponto de vista ideal, porque acrescenta à distância o efeito do movimento, é a ponte do navio que se afasta. A evocação da terra que desaparece basta para suscitar a do passageiro que procura ainda avistá-la. Em breve, não é mais do que uma sombra, um rumor, um ruído. Esta abolição do lugar é também o cúmulo da viagem, a pose última do viajante. Abre aspas. À medida que nos afastávamos, as colunas de Sunion pareciam mais belas acima das vagas, avistavam-se perfeitamente no azul do céu devido à sua extrema brancura e à serenidade da noite. Estávamos já bastante longe do cabo, mas atingiam ainda o nosso ouvido o fervilhar das vagas aos pés do rochedo, o murmúrio do vento nos zimbros e o cantar dos grilos que, só eles, habitam hoje as ruínas do templo. Foram os últimos ruídos que ouvi na terra da Grécia. Fecha aspas, página 190. Diga o que disser, abre aspas, serei talvez o último francês saído do meu país para viajar na Terra Santa, com as ideias, o propósito e os sentimentos de um antigo peregrino. Fecha aspas, página 331. Chateaubriand não realiza uma peregrinação. O lugar nobre que a peregrinação tem por desfecho é, por definição, um lugar carregado de sentido. O sentido que nele se procura vale hoje como valia ontem para cada peregrino. O itinerário que aí conduz, balizado por etapas e por pontos fortes, compõe com ele um lugar, abre aspas, de sentido único, fecha aspas, entre aspas, espaço, no sentido em que Michel de Certeau emprega o termo. Alphonse Dupont faz notar que a própria travessia marítima tem aqui um valor iniciático. Abre aspas. Assim, aos caminhos da peregrinação, a partir do momento em que se impõe a travessia, uma descontinuidade e como que uma banalização da heroicidade. Terra e água que muito desigualmente ilustram,
e, sobretudo, com os percursos do mar, uma ruptura imposta pelo mistério da água. Dados aparentes, acoberto dos quais se dissimulava o mais profundo, uma realidade que parece impor-se à intuição de alguns homens de igreja, no começo do século XII, essa pelo caminho do mar do cumprimento de um rito de passagem. Fecha aspas, página 31. Com Chateaubriand, trata-se de coisa muito diferente. O propósito último da sua viagem não é Jerusalém, mas a Espanha, onde vai juntar-se à sua amante. Abre parênteses, mas o itinerário não é uma confissão. Chateaubriand cala e, entre aspas, faz pose. Fecha parênteses. Sobretudo, os lugares santos não o inspiram. Já se escreveu muito sobre eles. Abre aspas. Aqui experimento um embaraço. Devo oferecer o quadro exato dos lugares santos? Mas então não posso senão repetir o que já se disse antes de mim. Nunca houve, talvez, tema menos conhecido dos leitores modernos, e todavia nunca outro tema foi mais completamente esgotado. Devo omitir a pintura destes lugares sagrados? Mas tal não será pôr de lado a parte mais essencial da minha viagem e fazer desaparecer dela o que é o seu fim e o seu propósito? Fecha aspas, página 308. Sem dúvida ainda, em semelhantes lugares, o cristão que ele quer ser não pode tão comodamente como perante a Ática ou a Lacedemônia celebrar o desaparecimento de todas as coisas. Por isso descreve com aplicação, revela uma erudição ostensiva, cita páginas inteiras de viajantes ou de poetas como Milton ou Tasso. Esquiva e com acerto desta feita a abundância do verbo e dos documentos que permitiram definir os lugares santos de Chateaubriand como um não-lugar, muito próximo daqueles que os nossos desdobráveis e os nossos guias põem em imagens e em fórmulas. Se voltarmos por um instante à análise da modernidade como coexistência deliberada de mundos diferentes, abre parênteses a modernidade baudeleriana, fecha parênteses, verificaremos que a experiência do não-lugar como reenvio de si para si e posição à distância simultânea do espectador e do espetáculo nem sempre está ausente dela. Starobinsky, no seu comentário do primeiro poema dos quadros parisienses, Tableau Parisien, insiste na coexistência dos dois mundos que faz a cidade moderna com chaminés e campanários que se confundem, mas situa também a posição particular do poeta que quer, em suma, ver as coisas de cima e de longe, e não pertence nem ao universo da religião nem ao do trabalho. Esta posição corresponde para Starobinsky ao duplo aspecto da modernidade. Abre aspas, a perda do sujeito na multidão ou, inversamente, o poder absoluto, reivindicado pela consciência individual. Fecha aspas. Mas podemos também observar que a posição do poeta que olha é em si própria espetáculo. Neste quadro parisiense, é Baudelaire quem ocupa a primeira posição, essa de onde vê a cidade, mas que um outro, ele próprio, à distância, constitui em objeto de, entre aspas, segunda vista. Citação. Les domaines en même temps du route de la Mansarde.
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers. Com as duas mãos no queixo, do alto da mansarda, irei vendo a oficina que canta e que palra, campanários e canos. Fim da citação. Assim, Baudelaire não poria simplesmente em cena a necessária coexistência da antiga religião e da indústria nova, ou o poder absoluto da consciência individual, mas uma forma muito particular e muito moderna de solidão. A evidenciação de uma posição, de uma, entre aspas, postura, de uma atitude, no sentido mais físico e mais banal do termo, efetua-se no termo de um movimento que esvazia de todo o conteúdo e de todo o sentido a paisagem e o olhar que o tomava por objeto, uma vez que precisamente é o olhar que se funde na paisagem e se torna objeto de um olhar segundo o infixável, o mesmo, um outro. É a estes deslocamentos do olhar, a estes jogos de imagem, a estes esvaziamentos da consciência que podem conduzir, em meu entender, mas desta feita de modo sistemático, generalizado e prosaico, as manifestações mais características daquilo a que propus chamar sobremodernidade. Esta impõe, com efeito, às consciências individuais experiências e provações muito novas de solidão, diretamente ligadas ao aparecimento e à proliferação de não-lugares. Mas era útil, sem dúvida, antes de passarmos ao exame do que são os não-lugares da sobremodernidade, evocar ainda que, alusivamente, a relação que mantinham com as noções de lugar e de espaço os representantes mais reconhecidos da, entre aspas, modernidade em arte. É sabido que uma parte do interesse dedicado por Benjamin ao passages parisienses e, mais geralmente, à arquitetura de ferro e de vidro está ligado ao fato de ter podido discernir neles uma vontade de prefigurar o que seria a arquitetura do século seguinte, um sonho ou uma antecipação. Podemos perguntar-nos, analogamente, se os representantes da modernidade de ontem, aos quais o espaço concreto do mundo ofereceu matérias de reflexão, não esclareceram antecipadamente certos aspectos da sobremodernidade de hoje. Não pelo acaso de intuições felizes, mas porque encarnavam já a título excepcional, a título de artistas, situações, posturas, atitudes, que se tornaram em modalidades mais prosaicas, quinhão comum. Vê-se bem que, por não lugar, designamos duas realidades complementares, mas distintas. Espaços constituídos em relação com certos fins, transporte, trânsito, comércio, tempos livres e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços. Se as duas relações se recobrem bastante largamente e, em todo o caso, oficialmente, abre parênteses, os indivíduos viajam, compram, repousam, fecha parênteses, nem por isso se confundem, porque os não-lugares mediatizam todo um conjunto de relações de si próprio consigo e com os outros, que só indiretamente têm a ver com os seus fins. Do mesmo modo que os lugares antropológicos criam social orgânico, os não-lugares criam contratualidade solidária. Como imaginar a análise durkheimiana de uma sala de espera de Roissy,